isso mesmo. Eu acho que a gente tem que dar muita glória a Deus, porque Deus está trabalhando, Deus ama as pessoas. Eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com você hoje. E no meio dessa pandemia, a gente precisa perguntar, Deus, o que está acontecendo? O que o Senhor está fazendo? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 1 do livro de Jonas. E é a história. O livro de Jonas é um livro que é uma história verdadeira. É uma tremenda odisseia, bem surpreendente. Então, a gente poderia pregar esse livro por capítulo. Mas esse capítulo 1, a gente poderia dar um tema: pare de fugir e volte para Deus. Esse tema, pare de fugir e voltar para Deus, eu acho muito relevante hoje, porque pode imaginar, se as pessoas que Deus chamou, que Deus quer usar, e Deus tem um plano, eu acredito que nós não nascemos por acaso. Se Deus chamou você à existência, é porque Deus tem um propósito. Se eu e você ouvirmos a Deus e abraçarmos o plano e a vontade dEle, imagina quantas crises e calamidades e problemas nós evitaríamos, porque nós estamos obedecendo a Deus, estamos dentro daquilo que Ele planejou. E esse texto do capítulo 1, se a gente pode resumir, é uma história. Jonas era um profeta, também era um profissional, talvez um agricultor ou alguma coisa assim, ele tinha também um ofício, e Deus falou com ele. E ele se tornou um profeta e ele mesmo começou a profetizar lá em Israel. Mas há um momento aqui que Deus o chama e pede para ele até pregar em Nínive, entre os assírios, que era um povo muito cruel. E Jonas, ao ouvir Deus, ele fala, não, estou fora. E ele tenta escapar de Deus. E ele toma um outro rumo, totalmente diferente. Vai lá, a gente vê, lembra do texto, se você tiver com o texto aberto, ele vai para Jope, toma um navio que vai para Tarsis. E aí naquele navio há todo um drama, vem uma tempestade. E nesse capítulo, o final da história é o seguinte, ele termina na barriga do peixe. É isso que termina. E esse texto, esse capítulo, são 17 versículos. Eu não vou ler, mas por favor fique aberto aí o texto. Mas a história é essa. Eu fico pensando que todos nós tivemos um dia de Jonas. Quando eu me converti, eu estava seguro de que Deus me queria como um pregador do Evangelho. Mas eu encontrei na minha trajetória um empreendedor, fazendeiro, primo da minha esposa. E ele me convidou para... Naquela época eu não era casado não, gente, espera aí. Mas naquela época a gente se encontrou, ele casou com a minha cunhada e também era cunhado e primo. E ele falou, olha, você sabe falar bem, eu preciso de alguém como você. Vamos para o Paraná e vamos montar uma empresa para comercializar grãos. E eu embarquei nessa. 78, me lembro bem da data. Gente, aquele ano foi um ano de seca, alguns fazendeiros se suicidaram, e todo aquele sonho que a gente tinha, eu me lembro que nós fomos para o Paraguai, e esse meu amigo empreendedor, ele falava assim, nós vamos comprar um avião, vamos ter a fazenda aqui, todos os fazendeiros, já fiz acordo com eles, e fizemos, né, para todo o produto da fazenda deles entregar para nós, e nós iríamos revender. Aí comecei a ler sobre a Bolsa de Chicago, enfim, eu já estava me sonhando, já vendo eu dentro do meu avião, sabe, estava assim no auge. Gente, mas 78 foi um ano de seca no Paraná que não deu nada. Não deu um grão. Levou muita gente à falência. Quebrou. E aí eu tive que voltar. Foi desses momentos que eu fui à igreja, que eu estava triste porque deu tudo errado. Deus falou para mim, volta, eu não tenho esse plano para você. Eu não chamei você para isso. Então esse é meu dia de Jonas. Todos nós temos um dia de Jonas. E o que é interessante que eu percebo, que Deus fala conosco. Nós conhecemos o que Deus está falando. Então, nesse dia de Jonas, eu não sei onde você está, mas eu me lembro que durante aquele tempo eu estava triste, angustiado, não me sentia realizado, orava muito pouco e não lia a Bíblia. Até que eu voltei para São Paulo e entrei no plano de me preparar para que Deus fizesse o que Ele queria fazer na minha vida.
Eu acho que nós temos que entender hoje, você que quer ver Deus fazer alguma coisa, aqueles que desejam ver a Deus se mover na igreja, eles devem compreender uma verdade que eu escrevi aqui, quero ler para você. Nunca veremos o movimento de Deus coletivamente até experimentá-lo pessoalmente. Deus quer fazer um movimento coletivo, mas Ele quer começar com você, com uma pessoa, com alguém. Esse é o plano de Deus e é isso que a gente vê aqui nesse texto. Então, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. Conversando com um médico, amigo nosso, e eu falei para ele, como que você opera? Ele disse, olha, o médico, ele olha sintomas e sinais, para poder diagnosticar uma doença ou o que está acontecendo com a pessoa. E então, eu fiquei pensando nesse texto. Porque nesse texto nós temos os sintomas de que se eu estou ou não fugindo da vontade de Deus na minha vida. E a gente olha para Jonas e a gente vê esses sintomas de alguém que foge, que está tentando escapar daquilo que Deus está querendo fazer. E eu me lembro desse texto que fala aqui nos versículos, um deles fala de uma calamidade. Olha, presta atenção. Você é do corpo de Cristo, você pertence à família de Deus. Deus está trabalhando na história e você é extremamente importante. Você não fazendo a vontade de Deus para você, você pode criar uma calamidade, não só pessoal, mas também aqueles que estão ao seu redor, na sua família, na sua comunidade, talvez no seu país. Então é importante você entender esses sintomas. O primeiro sintoma de que alguém está fugindo de Deus é ignorar a palavra de Deus. Olha o versículo 1. Observe a frase. A palavra do Senhor veio a Jonas. A palavra de Deus veio para Jonas. Mas o que ele fez? Ele ignorou o que Deus estava falando. Ele não quis, ele simplesmente disse, eu não estou ouvindo. Então, esse sintoma, se quando Deus fala, você foge ou ignora, é um sintoma de que você quer escapar daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Porque Deus fala. E Deus está falando. A primeira evidência que Deus fala é que nós temos a Bíblia escrita do Velho ao Novo Testamento. E nós não temos razão nenhuma para ignorar, porque nós entendemos a Bíblia. E a chave hermenêutica da Bíblia é Jesus. Se você crê em Jesus, ele diz, eu sou a porta. Ele é a porta de entrada para onde você entra, dentro da história de Deus, do livro de Deus, e nós conseguimos entender o que Deus está fazendo na humanidade. Nós entendemos que o homem caiu e Deus preparou Jesus. Então nós temos a chave hermenêutica, não há razão nenhuma para você ignorar a vontade de Deus. Ela é clara. E à medida que você lê a palavra de Deus, Deus vai falar com você. Deus está falando. O problema é que nós não gostamos, né, do que Deus diz ou ordena para nós. Deus falou para Jonas, vá a Nínive. Ele não gostou nada disso. E a Nínive? Eu não quero ir para Nínive. O povo assírio, esse povo é cruel, mata profeta. Eu sou judeu, eu sou hebreu, é o que ele falou lá no barco. Então ele ignorar a vontade de Deus é um pecado. O pecado, alguém já disse, o pecado o impedirá deste livro, ou este livro o impedirá de pecar. Então, à medida que você lê a Bíblia, você pode ficar livre do pecado. Que o pecado não é legal, o pecado é uma força destruidora. Então, quando cristãos se afastam de Deus e começam, a amarelar, a gente começa a questionar a palavra de Deus. Mas é assim que Deus falou? É isso mesmo? A gente fica igual Eva, mas começa a querer duvidar. Mas Deus falou isso? Como é que é? Quando Paulo escreve para os Hebreus, lá no capítulo 5, versículo 11, quando diz, vocês já eram para ser mestres, já eram para ser adultos na fé, gigantes na fé. E olha, eles não eram gigantes na fé por um problema. O capítulo 5, do versículo 11, diz o seguinte, do qual muito temos que dizer e de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. A razão que aquele povo não crescia é porque eles foram negligentes a ouvir. Quando Deus falava, eles ignoravam o que Deus falava. Eles não cresciam espiritualmente. Então eles ficavam sendo empurrados pelos ventos. Não tinham maturidade para entender, discernir a vontade de Deus. Então a surdez espiritual está destruindo a espiritualidade da igreja do nosso tempo. Abre os seus ouvidos, por favor, porque foi isso que Jonas fez. Ele ignorou, ele ficou surdo por um momento. Nós não amamos como deveríamos amar a palavra de Deus.
Nós precisamos voltar a amar a palavra de Deus. Você sabe, Deus é amor. E o seu livro é uma carta de amor para a humanidade. O que Deus fala na palavra dele é amor, é bondade, é generosidade. Deus está querendo te abraçar, Deus está querendo que você entre no plano dele, porque ele tem o melhor. Paulo diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Não fuja, porque o fugir, sim, aí você cria problema. Eu me lembro, é um exemplo clássico, nós falamos, né, do campo missionário que nós fomos. Eu sempre gosto de contar isso porque nós fomos dar um treinamento, estávamos andando com alguns chineses. De repente uma senhora me puxando para cá e para lá e dizia, olha, vem aqui, vem na minha casa, eu tenho algo para te mostrar. E aí eu olhei para o irmão para ver qual era o consentimento dele, porque ele era do local e líder ali espiritual. Ele disse, não, vamos, ela é da comunidade, vamos lá, da família. Chegamos na casa dela, ela começou a tirar um monte de coisa assim, era uma casa simples, e de repente ela tirou um papel e ela disse, olha o que eu tenho, olha o que eu tenho. Quando ninguém tinha a Bíblia, ela tinha um pedaço. João 3,16, ela disse, eu tenho a Bíblia. Olha o que eu tenho, pastor. Olha o que eu tenho. E amava de uma forma singular. Eu me lembro distribuindo Bíblias, compartilhando. Quando a mulher abraçava, ela beijava aquele pacote da palavra de Deus. E é hoje, irmãos, eu e você precisamos voltar a amar a palavra de Deus. É ela que vai fazer diferença no nosso país, que vai fazer diferença no mundo, no meio de toda essa crise. E aquela mulher mostrando aquele pedaço de papel, olha que eu tenho. Não era apenas um pedaço de papel, era a palavra de Deus. E quando ela se reunia, ela lia ali. Ignorar a palavra de Deus é um indicador de que você precisa retornar para Deus. O segundo sintoma, se você estiver escondendo pecados do passado, você está fugindo de Deus. Versículo 2. Vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Me lembro de uma história que um homem bebia muito e ele tinha receio, não conseguia segurar o vício. Um dia ele bebeu demais e lá no bar brigou, apanhou muito, ficou todo machucado. E voltando de madrugada para casa, subiu as escadas bem devagarinho, né? Bem devagar. Foi até o banheiro, pegou aquela bolsa, né? De curativos. E falou, não, né? Vou esconder isso. Pois, se encheu de curativo, foi de mansinho, deitou na cama. De madrugada, no dia seguinte, pela manhã, desculpa, a mulher acordou e falou assim, ontem à noite você bebeu. Aí ele falou, eu não bebi? E quem foi que encheu de curativo o espelho ali? Sabe, às vezes não dá para esconder as coisas. A gente pensa que, principalmente Deus, não tem como. Então nós precisamos entender essa palavra de Deus a Jonas. Jonas tinha um pecado no coração dele. Deus falou, vai a Nínive. Nínive não. Ele odiava o povo de Nínive. Ele que foi o profeta que denunciou a Síria da maldade. Agora ele, como profeta hebreu, ele ia perder a credibilidade dele indo lá para a Síria. Além de que era um povo cruel. Ele falou, eu vou comprometer a minha reputação. Mas lá no fundo, ele tinha um pecado oculto de ódio. Ele odiava os assírios. Porque era um povo muito mau. E era um povo cruel. Vá a Nínive. Ele não queria ir porque ele tinha um orgulho, um ódio no coração. Olha só para você entender o povo que Deus mandou ele ir. Naum 3, 1-4. Ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras, de rapina. Não se aparta dela o roubo. Estrépito de açoites, o barulho do ruído das rodas, e os cavalos atropelam os carros, vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante como uma lança. Eles eram um povo guerreiros, fortes. E sabe o que eles faziam com os... Eles eles tinham um princípio. Nós não vamos ter prisioneiros. Eles matavam os prisioneiros. Eles colocavam um gancho na língua e arrastavam os prisioneiros pela língua. Eles faziam amontoados de ossos das pessoas como um troféu. E agora Deus fala para Jonas, você vai lá? Jonas falou, eu não. E Jonas estava ocultando
esse pecado no seu coração, de ódio, de julgamento. Então, Jonas deveria ter tratado isso, abrir o coração. O ódio, não é? O ódio é uma coisa que Deus está fora do plano, fora dos tributos de Deus. Jonas, cujo nome significa pomba, né, tornou-se popular como profeta que denunciou os assírios. O nome dele significa pomba, mas olha só no seu coração. E pregar para os ninivitas? De jeito nenhum. Este pecado oculto no coração de Jonas estava motivando ele a fugir, não queria encarar Deus. Nós precisamos tratar isso. Pecado oculto não nos deixa ter uma relação e deixar Deus desenvolver o plano e o projeto dele na nossa vida. Lá em Números 32, 23 diz assim: tenha certeza de que o seu pecado o encontrará. Isso me lembra Ananias e Safira, tentando esconder um pecado. Deus terminou tratando de uma forma fatal com aquele casal. Mas eu me lembro, há pouco tempo, vendo um programa no YouTube da Record, um colombiano que matou a sua noiva quando ele tinha 19 anos, lá na Colômbia. Ele fugiu para o Brasil. E agora, me parece, eu não estou muito seguro, mas mais de 25 anos, o pai da moça vinha procurando, e encontrou ele aqui. E ele já tinha família, mudou de nome, e aí o que aconteceu? Foi preso e voltou para a Colômbia. Não tem como escapar, o pecado vai nos achar, cedo ou tarde. Esses pecados que nós temos, ocultos, que estão lá no nosso coração, e a gente fica mantendo, cultivando, eles são perigosos. Eles atrapalham a nossa espiritualidade, eles conspiram contra o que Deus tem para fazer em nós. Era o caso do Jonas. Se você abriga um pecado oculto, isso indica que você precisa retornar para Deus. O terceiro sintoma, negligenciando nossa responsabilidade evangelística. Olha, Deus falou, vai pregar, Jonas. Ele foi pregar? Não. O que ele foi? Eu vou para Jope. Entrou no navio. Olha, Deus falou para ele ir para oeste. Ele foi para leste. Negligenciando a sua chamada de pregar. A maioria das pessoas sabe que os judeus têm uma chamada. Deus levantou a nação judaica para quê? Para ser uma nação missionária. Através dessa nação, as outras nações conhecessem o Senhor. Lembra que Deus falou para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus fica muito claro, se você ler Gênesis capítulo 12, que a chamada do Abraão não é apenas para ele fazer Israel, mas que Israel fosse uma bênção para as outras nações também. E Jonas é desta nação. Então ele deveria entender que ele é um missionário, que Deus o chamou para que através dessa nação, e agora o agente que Deus tem, que é Jonas, pudesse pregar. Nós não podemos esquecer a nossa responsabilidade evangelística. Essa responsabilidade, diz Paulo, nós somos Israel de Deus. Deus nos deu agora essa tarefa. Eu e você somos responsáveis para pregar em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E nós não precisamos ter medo, irmãos. Você acabou de ver aqui, uma igreja que começou com 2 pessoas, hoje estão com 4.200 pessoas. Isso é o Evangelho. O Evangelho tem poder, muda as nações. Vai mudar a cara do nosso país. Porque Deus está sendo priorizado. Mas nós temos que acertar. Primeiro elemento em termos de missões é Deus. Deus ama o mundo. João 3,16, aquele versículo que a irmãzinha tenha. Porque Deus amou o mundo. Deus ama o mundo. E Deus queria compartilhar isso com Jonas. Olha, vai ao povo que eu amo, Jonas. Nínive. Nínive são os assírios, que representam o campo missionário. Eu sei que nós não gostamos de alguns vizinhos nossos, mas Deus chamou você para pregar o evangelho para ele. Não vou com a cara aí, aquele cara, ele vai entrar no elevador, eu vou dar até um tempo para não entrar, deixa ele ir, porque, gente, Deus nos chamou para pregarmos o evangelho para as pessoas que a gente não gosta muito, que a gente não vai muito com a cara delas. Nós temos uma responsabilidade evangelística e não podemos negligenciar. Os anjos queriam fazer isso, mas o Senhor falou que é nossa responsabilidade. Amém? Amém, amém ou não amém? Amém. Nínive, e o missionário? O missionário é o Jonas, somos nós, não é? O profeta, eu e você somos o profeta de Deus hoje. Hoje o que eu estou fazendo aqui, eu sou um enviado de Deus para dizer para você que chegou o teu tempo, que a tua hora,
que Deus tem um plano com você e Deus quer te usar. E que você não pode negligenciar esta tarefa que Deus confiou a você. Você é um missionário. E você pode usar as oportunidades que Deus está nos dando hoje. Na sua comunidade. Quando você pedir uma pizza, pede 2 e manda uma para o seu vizinho do lado. Você precisa começar a intencionalmente compartilhar o evangelho. Não é pregando, não é trazê-lo para a igreja. Hoje não dá nem para vir à igreja, está limitado. Nós temos que aprender a ser crentes fora do templo hoje. Ser um crente missionário, ser um crente robusto, sem precisar vir aqui na comunidade, ou depender da comunidade. Mas somar na comunidade. Amém? E você precisa ser criativo. Eu estava no salão de beleza há uns 2 anos atrás, eu e minha esposa, aqui em Santo André. Nós vimos um casamento, então fomos um salão de beleza ali do shopping, acho que um dos mais caros. A minha esposa escolheu, imagina, missionário indo naquele salão de beleza. Mas a gente tinha uma reservinha, vamos lá. Aí minha esposa caprichou no cabelo, faz unha também, faz pé, fizemos tudo. Aí na hora de pagar, nós fomos pagar. Aí a pessoa falou, não, você não precisa pagar. Como não? Alguém da IBC só falou isso. Alguém da IBC pagou para vocês tudo. Eu nunca esqueço isso, que impacto que trouxe na minha vida. Nós não esquecemos nunca disso. Irmãos, eu vi nisso um grande método de você evangelizar. Já pensou você fazer isso? Sentar na mesa do restaurante e ver uma família lá e já paga a conta dela. Paga um café, começa a se envolver. Irmão, seja um crente comunitário, um missionário. Vá entre os ninivitas e ali falar do amor de Deus. Seja criativo. Engraxa o sapato, lava o carro dele. Faça alguma coisa na sua comunidade. Quando você for orar pelo seu filho, eu vou dar uma ideia para você. Bate no vizinho. Talvez você mora num andar só, mas se você mora em 2, 3, 4 apartamentos, fala assim, olha, eu vou orar pelo meu filho. Nós vamos fazer uma oração aqui. Você não quer que a gente aproveite e ore por ele? Traz ele aqui. Gente, ninguém fala não para uma oração. Todos querem, o povo está sensível hoje. Hoje, irmãos, é uma grande oportunidade para nós exercermos esse papel que Deus nos confiou de sermos evangelistas. Porque as pessoas estão carentes, as pessoas estão amedrontadas. E o evangelho é uma resposta para ela. Amém? Quarto sintoma que a gente vê no versículo 3. Se você estiver desobedecendo a Deus deliberadamente. Deus fala com Jonas, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. E a outra versão diz, Deus falou com Jonas, no entanto, ele foi para o outro lado. Esse no entanto é perigoso. Isso é desobediência. Deliberadamente, imagina, Deus falou, Jonas, você vai para aquele lugar. Deus fala, não vou não, caiu fora. Deliberadamente. Desobediência é uma palavra gentil, mas que na verdade expressa rebelião no nosso coração. Eu e você temos um espírito rebelde. Por isso precisamos da graça de Deus, do perdão de Deus. Desobediência é rebelião. E quando Deus fala, Deus leva a sério. Irmão, nós temos que pensar, porque a gente acha que Deus vai quebrar um galho, Ele vai me liberar. Deus não libera, Deus não faz acordo quando nós desobedecemos Ele. Nós lemos a vida de Abraão, por exemplo. Na jornada de Abraão, ele está indo, tem uma mulher bonita, Sara, aí o que acontece? Encontra lá o rei Ameleque. Aí ele fala para Saró, ele mente, fala que você é minha irmã. Ele conta uma fala para ela mentir, ele mentiu. E Deus chama a atenção, Deus pega Abraão pelos colarinhos e diz, anda na minha presença, ser perfeito. Abraão, ouve a tua mulher, porque a mulher tinha falado, não vou mentir não. Não, você mente. E Deus falou, ouve a tua mulher, Abraão. Então Abraão, Deus não negociou, Deus tratou com ele. O segundo é o próprio Moisés. Está no momento também, Deus fala com Moisés, olha, o povo está com sede aí no deserto, sabe o que você faz? Você fala a rocha, que representava Cristo. Mas o teimoso Moisés, o que ele faz? Fere a rocha. Sabe que Deus fala para ele? Você não vai entrar mais na terra de Canaã. Você vai ver a terra de longe e você vai ficar. Olha que Deus fala. Visto que não cresce em mim,
para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Deus não negociou. Deus tratou com Moisés, teimoso. O outro cara é o próprio Davi. Não é o Davi, ele está no momento da sua vida, guerra, ele é rei, ele devia estar lá no campo de batalha, mas ele ficou em casa, na internet, navegando. Aí ele foi num site aqui, outro esses sites proibidos, e começou a ficar inspirado, aí já viu uma mulher lá do lado e terminou. A gente sabe o que aconteceu, caiu um adultério. E aí, olha o que Deus fala para Davi. Manda o profeta Natan ir lá e diz, eu te ungi rei de Israel e livrei você das mãos de Saul. Para você ser uma bênção, não para você fazer o que você está fazendo. Cuidado nessas desobediências deliberadas. Eu e você sabemos. Mentir é pecado, roubar é pecado. Se envolver com pornografia é pecado. Desobediência, imoralidade, tudo isso é pecado, gente. Deus não gosta do pecado, porque o pecado, a primeira pessoa que sofre quando peca é você. Eu sofri, eu tenho alguns pecados na minha vida que eu me arrependo até hoje, porque eu sofri muito. Então Deus não gosta do pecado, Deus é santo, e olha, se Deus não amoleceu aí com esses caras, esses grandes heróis da fé, não vai amolecer conosco. Se você testemunha, eu acredito em Deus, mas pensa, no entanto, Deus, dá um tempo, primeiro eu vou segurar a onda, depois você precisa retornar para Deus. O quinto sintoma é fugindo do nosso chamado. Jonas levantou-se para fugir de Deus, diz o versículo 3. Fugir da responsabilidade, buscar um escape. Dizer, Deus, deixa para o outro, deixa isso para o pastor, deixa para os pastores. Eu não quero ser mais voluntário, eu não vou mais cantar lá na frente, deixa para o outro. E vai fugindo dessas... Fugir do que Deus está chamando você a fazer. Isso é perigoso. Fugir à responsabilidade de Deus é uma atitude meia até insana, sabe? Talvez quando você se converteu, você começou bem, mas no meio do caminho você foi deixando para lá, e hoje você está tão longe, tão frio, diante da chamada divina. Você precisa voltar a se fortalecer, voltar a estar num pequeno grupo, voltar a amar a palavra de Deus. Ele fugiu para onde? Para Tarsis. Qual é o seu Tarsis? Tarsis era um lugar que Deus não queria Jonas lá. Deus chamou ele para o oeste, ele foi para leste. Isso é perigoso. Qual é o seu Tarsis? Tente descobrir qual é o seu Tarsis. Pare de dar desculpas. Fique fazendo a vontade de Deus, porque isso é importante. E fugir de Deus. Gente, é uma coisa insana você tentar fugir de Deus. Olha o que o salmista disse no Salmo 139. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se eu disser, ocultem-me, nem ainda as trevas são escuras para ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti as mesmas coisas. Não dá para fugir de Deus. Sair do universo, ir lá para o universo quantum, onde não tem mais nada de material, não tem como fugir. É isso que o salmista está dizendo. As asas da alvorada, ir lá, ou no fundo do mar, não tem lugar para fugir. Nem as trevas conseguem, porque Deus é luz, não tem como fugir. Eu me lembro de um amigo, Jarbas, o pastor conhece ele. Ele foi missionário na África. Ele dizia que Deus ia falando com ele, falou, não, eu não vou me entregar, eu tenho medo. Aí perguntaram, Deus, medo do que, Jarbas? Eu tenho medo se Deus me chamar para ir para a África. Eu não quero ir para a África. Nossa, olha aquele povo, um povo nojento, mosquito, eu não gosto nem de ver. Mas um dia ele não resistiu e aceitou o chamado de Deus. Se rendeu, falou, Senhor, eu estou com a minha vida toda enrolada, complicada, e olha, eu me rendo ao Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Deus falou, vai para a África. E ele foi para a África. E ele se realizou, o Jarbas, ele está na nossa junta, e é pastor em algum lugar por aqui. Mas eu lembro dessa história. Então o Jarbas, sabe? E ele voltou triste, feliz, porque a vontade de Deus a gente se realiza, gente. A vontade de Deus não é uma coisa que nos deixa sofrendo, é uma felicidade, é uma alegria muito grande. Negligenciar seu chamado é um indicador de que você precisa retornar para Deus.
sexto sintoma, eu quero ser rápido aqui, não aceitar a correção de Deus. 1:5. Jonas foi para o navio, entrou lá no navio, foi lá para o fundão, e aí começou a vir uma tempestade. Quando a tempestade começou a chegar, o Jonas falou, fugiu, vou dormir. Olha, ele estava fugindo da correção de Deus. Aquela tempestade foi Deus que enviou para chamar a atenção de Jonas, dizer, Jonas, acorda meu filho. Sabe o que ele fez? Fugiu. E olha só, diz o texto, todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. Ah, Jonas. Fugir da vontade de Deus gera prejuízo. A carga, que era de valor, eles começaram a jogar no mar. Talvez ele tinha ouro, tinha grãos preciosos. Quando nós saímos da vontade de Deus, nós tentamos fugir e não aceitamos a correção de Deus, nós vamos ter prejuízos graves, de valores profundos. E outra coisa, emocionalmente, qual era o estado dos marinheiros? Eles estavam com medo. Emocionalmente nós adoecemos. Perdemos a saúde emocional, mental, às vezes até física, porque nós fugimos da vontade de Deus. Prejuízo material. Diz o texto que o navio, a tempestade era tão forte, que o navio corria o risco de se perder totalmente. Jonas estava fugindo até que os caras falaram, alguma coisa está acontecendo. Vem cá, vamos orar a Deus. Aí vamos chamar todo mundo, o que está acontecendo? Aí eles descobrem Jonas acorda, né, meio... Quem é você? O que você faz? Eu sou hebreu, eu sou cristão. Ele podia já falar logo, eu sou um profeta. E ele fala, eu sou o problema aqui. Deus me chamou e eu estou debaixo da desobediência de Deus. Eu estou fugindo da correção, porque Deus mandou essa tempestade para nos corrigir. Olha, não tem jeito. Sabe o que vocês fazem? Me tomem e me joguem no mar. E foi o que aconteceu, infelizmente. Fugir da correção de Deus é um prejuízo. Material, emocional, físico, financeiro, familiar, e vai por aí. Onde foi parar Jonas? Na barriga do peixe. Gente, tem lugar pior que isso? Tem a história de um irlandês que ficou 2 dias na barriga de um peixe, acharam lá o peixe, pescaram o peixe, na hora de cortar tinha um cara se mexendo, e o cara ficou todo queimado. O cara disse que foi a pior experiência que ele teve na vida dele. É assim que acontece conosco. Quando nós não aceitamos a correção de Deus, nós vamos parar na barriga do peixe. Que lugar horrível. Que testemunho mal dado. Imagina aqueles marinheiros, esse hebreu aí, hein? Quase que morremos, ficou na história. Por causa desse hebreu aí, quase que nós afundamos. E o prejuízo, vamos calcular um prejuízo grande. Ainda bem que ele morreu lá no mar. Não morreu não. Que Deus é misericordioso. Lá na barriga do peixe, ele falou, Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Deus é maravilhoso. Amém? Então, gente, esses sintomas são muito importantes se você estiver fugindo da vontade de Deus. Nós precisamos voltar, porque Deus nos ama e Deus tem o melhor para nós. Eu vi um vídeo, uma época, e esse vídeo me ajudou muito a entender um pouco melhor Deus, porque Deus é Pai mesmo. Deus é um grande Pai. E eu gostaria que você visse esse vídeo, porque é um sujeito, talvez você viu, e eu estou colocando aqui, vale a pena ver de novo. E ele sai correndo, e ele era para ser o favorito de ser campeão das Olimpíadas de 92. Mas de repente ele tem um problema, uma distensão muscular, e aí ele fica sofrendo. E aparece um sujeito lá, depois do final. Vamos ver o vídeo primeiro. Derek, o nome dele. Derek Redmond. Veio a distensão muscular. O sonho de ser campeão, primeiro lugar já era. Mas a
corrida não acabou não. Ele está lá para correr, ele não está lá para ser campeão. Para fazer a parte dele de atleta. E aí ele segue. Aparece esse sujeito aí. Que vem ajudar ele a terminar na linha final. A dor é muito forte. O juiz vem. Oh, rapaz, isso aí é legal. Pode fazer isso não. Acabou. Não. Nós vamos chegar lá no final. Por favor. Não acabou não. Olha um negrão desse aí, hein? Chorando assim. Tá doendo, hein? Vem o juiz mais forte. Ó, meu amigo. O senhor tá fazendo coisa legal. Aqui é o senhor. Vamos sair daí. Não, eu não vou sair daqui não. Eu vou até o final. Cai fora, meu. O cara que chegou em primeiro lugar desapareceu. O foco ficou no atleta que ficou em último lugar. Aê, passou a linha da chegada. Agora sim. Esse cara, sabe quem ele é? Ele é o pai do atleta. Ele foi lá e seguiu e abraçou. É assim que eu vejo Deus. Quando a gente está na nossa carreira e a gente se machuca, gente, sabe o que acontece? Deus não vai desistir de nós. Muita gente tenta fugir de Deus achando que Deus vai ficar bravo e agora deu distensão e cai fora. Eu quero desafiar você hoje à noite, daqui a pouco nós vamos ter uma ceia, de você abraçar a vontade de Deus, que ela é boa. Deus te ama, Deus tem o melhor para você. Eu lembro aqui, eu quero ler uma coisa que eu escrevi, eu não posso deixar de ler. Paul Washer, ele disse assim: eu tenho dado a Cristo incontáveis razões para não me amar mais. Nenhuma delas tem sido forte suficiente para mudá-lo. Deus não muda, Deus nos ama, gente. Ele é um pai, ele tem um plano, ele nos chamou à existência. E mesmo que às vezes a gente tenha esse machucão, ou a gente caia, ele vai entrar na pista e vai nos erguer e fala: não, meu filho, vamos lá, eu vou com você até o final. Considere, por favor, sobre a vontade de Deus. Primeiro, o que você gostaria, o que Deus chamou você a fazer. Pare de dizer não, pare de fugir. Outra coisa que eu escrevi aqui: qual é a paixão que Deus te deu? O que você gosta de fazer? Irmãos, eu gosto de pregar, eu gostaria de ser um grande pregador. Eu amo pregar, irmãos. Dá para ver, né? É minha paixão. Eu sou pregador. Já tentei até fugir disso, porque eu também não sou esse grande comunicador, mas Deus me quer aqui, pregando. Irmão, se eu pudesse, hoje eu voltaria para a Ásia. Ontem, eu e minha esposa, a gente está assim, hoje ela me mandou um vídeo do Facebook, de 4 anos atrás, quando nós estávamos lá na Ásia, e ela disse: olha como 4 anos as coisas mudam. Mas, irmãos, é verdade, a gente muda as circunstâncias, mas Deus não muda. Jonas voltou. Jonas foi a Nínive, pregou. Aquele povo se arrependeu, irmãos. Nínive, ainda o Jonas parece que é meio cabeça dura. Falou: não, mas Deus, o senhor não ia mandar fogo? Eles se arrependeram, Jonas. E Deus falou: eu amo essa gente. Você está preocupado com uma arvorezinha aí que deu sombra por um tempo? Esse povo é minha criação. Deus nos ama, Deus ama a humanidade, irmãos. Por isso ele não poupou nem o seu filho. E Deus não vai poupar o seu esforço para ajudar você, para entrar na pista, te levantar e carregar você. E mesmo que venha a torcida e venha o juiz dizer: olha, não, este vínculo paternal, irmão, de Deus conosco, Paulo diz que nem morte, nem dor, nada pode nos separar de Cristo. Amém? Nada vai nos separar. Irmão, é dessa maneira que nós vamos tomar nossa ceia. E nós vamos dizer: Senhor, conta comigo. Senhor, eu estou dentro, Senhor. Senhor, eu vou voltar a amar a tua palavra. Senhor, eu quero de volta estar com o Senhor. Amém? Eu gostaria de orar por você nessa hora.
Por favor, baixe sua cabeça por um momento. Vamos orar ao Senhor? Ó Pai Celestial, é o nosso desejo fazer Tua vontade em nossa vida. E tenho orado para que nossa comunidade descubra como saber a Tua vontade, para que possamos fazer sempre. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra escrita que revela o Teu querer. Ajuda-nos a andar em espírito e em verdade. Incentiva meus irmãos e irmãs na fé. Ajuda-nos a estimar os outros como melhores que nós mesmos e apoiá-los no amor. Ajuda-nos a orar para incentivar os fracos de coração. Queremos ajudar os caídos, ter paciência com os fracos, sempre retribuir o mal com o bem e buscar o que é bom, amável, agradável aos teus olhos. Acima de tudo eu oro para que nos dê um coração alegre, uma atitude de contínua oração e louvor. E nos dê capacidade de sermos gratos em todas as circunstâncias, em todas as coisas, mesmo nos momentos mais difíceis e frustrantes. Ajuda-nos, Senhor, a crescer na graça e no Teu conhecimento, e no conhecimento do nosso Senhor. E ajuda-nos a amadurecermos na fé, sabendo que esta é a Tua vontade para a nossa vida. Assim fazemos, e vamos sempre Te adorar e Te servir, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.